Professor, eu queria lhe fazer umas perguntas assim de cunhos mais pessoais. Como é que o senhor enfrenta essa questão da religião? O senhor é um homem religioso? Como é que o senhor que estudou tanto, como é que o senhor enfrenta esse cientificismo e a sua parte religiosa? Não, eu sou o que na minha época se chamava um agnóstico. Quer dizer, eu não tenho religião organizada. Agora, eu tenho um grande respeito pela experiência religiosa de outras pessoas. Agora, isso considero que é uma coisa individual. Eu estou convencido de que os valores morais não dependem de religião. Você pode ter uma religião como o budismo, que é uma religião quase natural, que não tem propriamente transcendência, e ter um profundo sentido moral. Você pode ser um agnóstico e ter um profundo sentido moral também. Porque é uma confusão misturar religião com moralidade, ou com decência, ou com ética. A ética não depende de religião. Ou melhor, depende de caráter, de princípios. Agora, o homem está dotado de estruturas, digamos, cognitivas e de uma reflexão própria para criar esses valores fundamentais para que ele mesmo respeita. Portanto, eu sou de uma geração em que a igreja se havia muito desmoralizada, se transformado numa coisa muito de camarilhas e, portanto, era muito fácil, eu me criei lendo o livro de Eça de Queiroz, era muito fácil que rir completamente do Padre Amaro, tudo isso. Portanto, fiquei agnóstico completamente, muito cedo, e li muito na minha vida fora e me convenci cada vez mais de que o que se precisa de verdade numa sociedade é valores, princípios éticos firmes. E esse é um fenômeno criado num contexto social. Mas a religião organizada é uma coisa que pode servir para bem e para mal. Você veja o que está acontecendo com o Islã, né? Nessa fase de degradação atual. O que está acontecendo num país como Argélia, que não se faz em nome da religião, o que já não se fez na Europa, em Portugal, em nome da religião. Portanto, a religião em si, ela não decide nada, ela pode ser ótima e pode ser ruim. Agora, os princípios éticos, esses são essenciais, indispensáveis, e esses sim decidem. Quer dizer que o importante é acreditar no ser humano, né? Exato. Acreditar né? Aí, nós hoje, você falou de ciência, a ciência hoje nos mostra que essa ideia de que o homem pode explicar tudo é uma bobagem. E essa ideia de que a ciência é a explicação completa das coisas é uma tolice. Que a boa verdade é que o mundo é da informação. E como ele tem informação, ele não pode nunca ser explicado completamente. E é por isso que existe um mistério. O mistério da vida. Da vida, sim. Mas o homem pode realizar coisas extraordinárias. Mas um Einstein, por exemplo, que tem uma cabeça tão fina, tão privilegiada, ele acreditava que a ciência produzia verdades. Hoje em dia nós já sabemos que a ciência produz aproximações de resultados operacionais, e serve ao homem como um instrumento na ciência, mas não para explicar o mundo. A explicação do mundo sempre será inalcançável para o homem, porque o mundo é mais do que o homem, porque o mundo está em formação. E o que virá no futuro, o que ele é capaz de inventar ainda para o futuro, o desenvolvimento que ele pode ter, esse escapa a qualquer lógica. Você não pode captar extrapolando princípios ou com programas de computador ou com coisas com recurso da lógica. Agora, professor, o que a gente sente, quer dizer, vendo a sua geração, gerações mais velhas, pessoas que leram muito, e hoje confrontada com essa geração, vamos dizer, da televisão, já que nós estamos falando da televisão, onde se banalizou muito a cultura, o senhor acha que ainda o jovem é capaz de criar da forma que se criou? Eu creio que não podemos dar resposta nenhuma definitiva a nada, né? O que é muito possível, teoricamente possível, eu imagino, que haja um período de baixa de conhecimentos, de desinteresse pela... Filosóficos. Sim. É possível, mas também é possível que haja uma renovação total, que venha o princípio surjam movimentos de renovação de valores.
Porque o problema difícil, digamos assim, é criar valores. Porque o homem se justifica pelos valores que ele tem. E a sociedade se aglutina a partir da comunidade de valores. Agora, os valores, como em uma sociedade determinada, se criam valores novos. Isso aí é um mistério para nós. Mas por que, por exemplo, no plano fácil de entender, que é o plano da estética, porque você tem períodos de criação extraordinária de valores, como foi o século de Péricles, foi o século de Leonardo. Períodos em que a humanidade cria valores excepcionais, estéticos, e outros longos períodos em que ela não cria quase nada. Isso aí nos escapa. Mas isso nos mostra que potencialmente o homem é capaz de fazer essas coisas. E nada indica que ele tenha perdido essa faculdade de criar novos valores, de abrir novos horizontes, de criar uma civilização nova. Agora, o senhor acha que voltando de novo para essa questão da cibernética, essa questão dessa evolução tão aterradora do mundo, o homem está num confronto, digamos, com as ideias dos mais graves no sentido da humanidade? Sim, eu não creio que essas coisas estejam claras aí e que possamos dar respostas muito definitivas a nada disso. Eu não sei a cibernética até que ponto representa uma fronteira nova para a mente humana. Agora, eu sei, sim, é que o homem não é uma coisa acabada, ele é uma coisa em processo. E que tanto ele pode por isso é que alguém pode dizer, o homem sendo capaz de tudo, ele pode ser capaz de se autodestruir. Eu digo, e ele já demonstrou que era capaz disso. Esteve perto de se autodestruir com as armas atômicas que acumulou. Mas acordou para isso. A sociedade acordou e hoje em dia já ninguém se angustia tanto quanto eu me angustiei no passado com as armas atômicas e pensando que isso podia levar a uma destruição da humanidade. Como se o homem tivesse acordado para esse perigo. Portanto, ele vai continuar nos surpreender. Essas técnicas modernas, particularmente no mundo da informática e no mundo da comunicação, empobrecem o homem, mas ao mesmo tempo abrem horizontes novos. Eu vejo hoje, pego uma criança, uma menina, ontem estava conversando com um menino de 12 anos, que trabalha no computador para fazer uma carta de amor. E não sabe escrever, porque escreve o francês, mas me habla. Porque não é capaz de aprender a escrever, porque já não se ensina bem na escola a escrever, mas ensina a manipular um computador para escrever carta de amor. É um mundo novo que está emergindo. Agora, onde nos levará? Agora, indubitavelmente, se ele for num caminho completamente autodestrutivo e suicidário, ele cria processo de correção. Isso aqui é que eu aprendi pela vida fora. Que o homem nunca insiste demasiado num caminho onde esse caminho leva ao suicídio. Sempre haverá gente que se suicida, mas isso será uma minoria ínfima. Quer dizer, para terminar, professor, o senhor acredita na humanidade e no ser humano? Eu acredito no ser humano. A humanidade é uma abstração, né? Mas eu acredito no ser humano como potencial criativo. E que o século próximo vai trazer coisas extraordinárias, grandes transformações, mas também grandes desafios. E esses desafios é que cabe a nós, a geração nova particularmente, enfrentar. Agora, quando eu digo que sou optimista, porque eu sei que quando eu falo com os jovens, eu quero transmitir uma missão de optimismo, de fé, de crença no homem, de acreditar no homem como um gênio criador de valores. E a ciência é uma coisa maravilhosa, mas ela não nos explica o mundo. Ela nos indica, na verdade, as áreas de perplexidade do indivíduo. Muito obrigado, professor. Nada.
desempenhava um papel tão muito importante quando os estados nacionais eram o recorte político fundamental. Hoje em dia a luta pelo poder é a luta econômica. Quem vende mais barato, quem exporta mais, e isso, quem tem o controle desse poder são as grandes empresas. Graças à sua política de abertura econômica, a China é hoje um mercado que atrai um número cada vez maior de investidores e se transformou no mais disputado mercado da atualidade. A China foi outro tema de minha conversa com Celso Furtado. Professor, nesse mundo globalizado, outra questão que se coloca são os países asiáticos, né? O Napoleão, inclusive, dizia que quando a China acordar, o mundo tremerá. Como é que o senhor vê essa questão asiática? Bem, isso aí, o que há de concreto é que o processo de globalização decorre principalmente da emergência do poder asiático. As forças da Ásia. Primeiro, tem a vida, a experiência do Japão. Esses povos, particularmente de cultura budista, ou de raiz, de matriz budista, são povos muito disciplinados e que rapidamente assimilam toda a civilização ocidental. Tudo que tem de positivo aqui, e de negativo também, mas aí eles se cuidam. Agora, hoje em dia, o que se vê é a emergência dessas forças. Mas na medida em que eles vão subindo, participando da cultura ocidental, eles, não digo usar uma palavra pesada, mas é um pouco verdadeira, eles se vão degradando também, vão se viciando, vão adquirindo os vícios ocidentais. O individualismo vai começando a se apresentar. E com o individualismo se decompõe aquela disciplina social e eles vão se parecendo mais com isso aqui. Portanto, eu diria que no fim de meio século, a Ásia não terá mais as características que tem hoje, vai ter uma força muito grande, mas de toda maneira não tem, digamos assim, a base de recursos naturais da Ásia, particularmente da China, é limitada. A produção de alimentos, por exemplo, constitui um desafio para eles. Reproduzir a Europa, os padrões de vida da Europa, eu acho que nunca reproduzirão. De uma maneira universal, né? Algum país, como o Japão, que é um país certamente pequeno na Ásia, relativamente, tem cento e tantos milhões de habitantes, mas diante dos 10 vezes maior a população da China, a Índia quase 10 vezes tem o Japão também, esses países nunca poderão reproduzir a civilização ocidental como forma de viver. Isso é custa demasiado caro ecologicamente, em matéria de recursos naturais, pesa demasiado sobre a crosta da terra, digamos assim. O que vai ser preciso vai ser mudar essa civilização e torná-la apta, adequá-la às limitações de recursos naturais que tem a Ásia. Isso tudo são desafios do novo século. Outras questões fundamentais é a questão da superpopulação também da humanidade, né, professor? Mas esse problema não vai ser menos grave do que se pensava. Está se vendo que o declínio da taxa de crescimento da população humana declinou fortemente. E por todas as partes. Veja no Brasil, né? A taxa de crescimento que eu conheci, quase 3%, está em menos de 12%. E aí, com tendência a baixar. Com a urbanização, tudo isso, vai baixar. Mas em países como a da Ásia, mesmo baixando, ainda assim a pressão sobre os recursos naturais é muito grande. Não grande para sobreviver, mas grande para imitar a vida ocidental. Para viver como no Ocidente. Foi por isso que eu escrevi um livro com o título de O Mito do Desenvolvimento, para mostrar que esse desenvolvimento não pode jamais ser universalizado. É demasiado caro em recursos naturais. Quer dizer, nem todo mundo pode ter geladeira, nem pode... Bem, até geladeira pode ter, mas não pode ter automóvel queimando petróleo na escala que se queima hoje. Quer dizer, repensar esse mundo... É engraçado que eu fiz uma entrevista com o Fernando Henrique aqui em Paris, há 20 e tantos anos atrás, e já era um pouco essa preocupação também desse mundo, como pensar esse mundo moderno. Agora com a cibernética, com os computadores, com essa, vamos dizer, essa invasão da informática. Que está levando a um descontrole, que nós já não sabemos para onde vamos, né? Você veja, por exemplo, em matéria como a internet. Com os anúncios que está fazendo atualmente aqui na França, é uma preocupação muito grande, porque ninguém controla os anúncios da internet. E cria necessidades novas, e cria preocupações novas. Então, o mundo está em transformação séria. E a responsabilidade dos homens públicos é muito grande hoje em dia.
E a mim me preocupa é que no Brasil a classe política não teve uma evolução como nós esperávamos. Que a verdade verdadeira é que a classe política brasileira se degradou muito com a ditadura. A ditadura foi uma escola negativa para a classe política. Fez uma seleção negativa, cortava a cabeça dos melhores, deixava os piores tomando conta. E quando terminou a ditadura, se esperava uma renovação completa da classe política, uma formação de fortes movimentos políticos de tipo novo, e isso não ocorreu. Em certas regiões do Brasil, particularmente como no Nordeste, e, portanto, já estamos perdendo tempo, né? Agora, interessante, né, professor? Porque a Espanha, por exemplo, viveu 40 anos de ditadura, saiu da ditadura com uma classe política rejuvenescida, né? Exato. Foi isso que Mas na Espanha não tinha havido seleção negativa. No Chile também. No Chile, o Congresso foi fechado, e os políticos foram postos para fora, e o Pinochet tomou conta do poder. Cruelmente se acabou. No Brasil, não. Eles conservaram o Congresso, desmoralizado, fechavam quando queriam, e cortavam a cabeça dos mais decentes, e deixavam os outros, com honrosas exceções, mas deixavam os piores comandando. Houve uma perversão da classe política, que era preciso um movimento de renovação. O senhor acha que essa renovação passa certamente pela universidade também, né? Também passa pela sociedade inteira. Porque a universidade agora a universidade brasileira, digamos, está hoje em dia assoberbada porque ela tinha crescido muito, tinha tido muitos recursos abundantes e hoje em dia está vivendo uma fase de penúria, de dificuldades. Mas de toda maneira, o fato de dispor de um conjunto de universidades e de institutos de pesquisa, como já dispõe o Brasil, isso é um grande trunfo, né? Isso que não havia no passado. Professor, voltando aqui, o senhor falou um pouco do individualismo, né? Eu queria lhe fazer umas perguntas assim de cunhos mais pessoais. Como é que o senhor enfrenta essa questão da religião? O senhor é um homem religioso? Como é que o senhor que estudou tanto, como é que o senhor enfrenta esse cientificismo e a sua parte religiosa? Portanto, a religião em si, ela não decide nada, ela pode ser ótima e pode ser ruim. Agora, os princípios éticos, esses são essenciais, indispensáveis, e esses sim decidem. Professor, eu queria lhe fazer umas perguntas assim de cunhos mais pessoais. Como é que o senhor enfrenta essa questão da religião? O senhor é um homem religioso? Como é que o senhor que estudou tanto, como é que o senhor enfrenta esse cientificismo e a sua parte religiosa? Não, eu sou o que na minha época se chamava um agnóstico. Quer dizer, eu não tenho religião organizada. Agora, eu tenho um grande respeito pela experiência religiosa de outras pessoas. Agora, isso considero que é uma coisa individual. Eu estou convencido de que os valores morais não dependem de religião. Você pode ter uma religião como o budismo, que é uma religião quase natural, que não tem propriamente transcendência, e ter um profundo sentido moral. Você pode ser um agnóstico e ter um profundo sentido moral também. Porque é uma confusão misturar religião com moralidade, ou com decência, ou com ética. A ética não depende de religião. Ou melhor, depende de caráter, de princípios. Agora, o homem está dotado de estruturas, digamos, cognitivas e de uma reflexão própria para criar esses valores fundamentais para o outro, que ele mesmo respeita. Portanto, eu sou de uma geração em que a igreja se havia muito desmoralizado, se transformado numa coisa muito de camarilhas e, portanto, era muito fácil, eu me criei lendo o livro de Eça de Queiroz, era muito fácil que rir completamente do Padre Amaro, tudo isso. Portanto, fiquei agnóstico completamente, muito cedo, e li muito na minha vida fora e me convenci cada vez mais de que o que se precisa de verdade numa sociedade é valores, princípios éticos firmes. E esse é um fenômeno